Boa noite, meninos. Então, nós vamos agora começar o nosso módulo de neuroimagem, né? Antes de começar as aulas propriamente ditas, vamos fazer um tour assim por algumas coisas que nós já vimos anteriormente, quando nós fizemos as aulas de introdução, né? Mas só para vocês relembrarem como é que se faz os exames, como é que nós fazemos tudo, tá? Então aqui, olha, nós temos um corte axial de tomografia computadorizada e do lado de cá você vê a posição em que a imagem é feita, tá certo? Então cada corte, ó, desde a região supratentorial até passando aqui, ó, mais ou menos na altura da clinoide, para chegar à região infratentorial, onde a gente tem o cerebelo, a ponte, né, a medula oblonga, certo? Então essa é a maneira que a gente faz o exame. Tem um outro detalhe importante que a gente já mencionou, né, que são os exames em relação ao uso do contraste endovenoso. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem um exame feito sem contraste endovenoso e do lado de cá com contraste endovenoso. Onde é que eu reconheço o contraste? Então, vamos ver aqui, ó. É bem fácil da gente ver. Primeira coisa, aqui a gente tem as estruturas vasculares, né, da superfície, né, os vasos da superfície do parênquima cerebral, tá vendo? Ó? Todos esses pontinhos brancos, né, assim como a gente tem aqui, ó, nas veias centrais, né, confluindo para a região do seio sagital inferior, né, e que vai confluir para aqui, ó, para a região posterior, né, formando os seios sagitais, os seios transversos, um para o lado direito, outro para o lado esquerdo, que a gente está vendo aqui. A outra maneira que a gente vai ver onde fica bastante contraste são nos plexos coroides, né? Olha aqui, ó. Então, do lado de cá a gente tem esses focos branquinhos que correspondem a calcificações, né? E do lado de cá a gente vê que o plexo coroide está bem mais branquinho e maior do que a gente está vendo aqui. Então, todo o resto que está aqui, né? Como é uma estrutura altamente vascularizada, né? Ele vai aparecer bem visível aqui nos estudos com contraste endovenoso. Então, a outra coisa que a gente já aprendeu aqui, né, é a presença de calcificação, tá vendo? Então, isso aqui vai ser uma calcificação. Nesse caso aqui, né, é uma calcificação no plexo coroide, é o que a gente chama de uma calcificação fisiológica, né? Tá? Então, essas são calcificações normais que a gente vai ver, tá? Assim como a gente tem também aqui, ó, na glândula pineal, nessa região daqui, ó, isso aqui é a glândula pineal, são calcificações normais, não são calcificações patológicas, né? Outros tumores, eles podem calcificar, algumas doenças ateromatosas também podem se calcificar, então isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Agora é importante a gente reconhecer quando o exame é sem contraste e quando o exame é com contraste, certo? Tá? Então, beleza. A outra coisa que a gente vai ver também é o quê? É que os exames têm duas maneiras da gente observar eles, né? Uma é o que a gente chama aqui, ó, da janela de partes moles, onde a gente consegue ver bem o parênquima cerebral, a gente consegue ver bem os ventrículos, né, onde tem água, a água é bem pretinha, nos sulcos da convexidade a gente tem água também, né, o líquor, né, e que ele é bem pretinho aqui. Tá certo? Quando a gente aqui nessa janela a gente consegue ver bem o parênquima, mas você não consegue ver de forma adequada as estruturas ósseas. Você observa que fica tudo branco, né? A gente não consegue ver onde que está a díploe, né? Não consegue ver a cortical direitinho. Então, para que a gente possa observar essas estruturas de forma adequada, né? Por exemplo, isso é bem evidente aqui, ó, nos seios da face, na região etimoidal e esfenoidal, né? Na região dos seios maxilares, a gente não consegue identificar essas estruturas de forma adequada. Então, para eu olhar essa região aqui, a gente precisa fazer o que chama da janela de osso, que é isso aqui, né? Nada mais é do que uma adaptação aqui das imagens. Ó, você pode mexer aqui e fazer do jeito que a gente quiser. Não precisa fazer um novo exame para isso, né? Então, com a janela de osso,
Agora, o que a gente consegue ver? Identificar, né, e individualizar de uma forma adequada as estruturas ósseas. Então, aqui ó, na tábua interna, a gente consegue ver um osso cortical mais duro, depois você consegue ver a díploe com osso esponjoso aqui bem evidente, e uma tábua externa, né, com uma cortical também bem evidente, bem espessa, que é o que a gente está vendo aqui, ó, tá? Aí, se a gente for observar, por exemplo, a região dos seios da face, fica muito melhor. Então, agora nós conseguimos identificar os septos etimoidais, né, os septos dentro dos seios da face, o septo esfenoidal, né, os ósseos de drenagem, tudo isso a gente vai aprender depois. Da mesma forma, nós conseguimos analisar também as estruturas do ouvido médio, né, da orelha média aqui, onde a gente consegue observar aqui, né, as células da mastoide bem aeradas, bem pretinhas, cheias de ar, né, o ouvido médio, aqui a orelha média, onde a gente tem a cadeia ossicular, né, aqui ó, a cabeça do martelo e a bigorna, é bem identificado aqui, né, tá, ó, se nós observarmos aqui também, ó, deixa eu ver para cá, aqui ó, tá, então você consegue ver aqui ó, a região do martelo, né, da bigorna aqui, tá? A janela redonda, né? O estribo não vai estar aqui, esse é um exame de crânio, né? Isso é outra coisa importante da gente entender, um exame que foi feito para análise do encéfalo e não do ouvido. Quando a gente vai fazer um estudo do ouvido, a gente faz um exame mais apropriado para isso, né? Mas basicamente, quando a gente coloca a janela de osso, o que a gente passa a ter? A gente passa a ter o ar, né, bem visível, tá vendo? O ar externo é o mesmo ar que a gente tem aqui. Então ele fica bem pretinho, tá certo? E ao mesmo tempo a diferença, né, o contraste entre o ar e as estruturas ósseas fica bem mais visível. Então a gente consegue ver bem as estruturas ósseas, que é o que interessa para a gente ver aqui, né? O líquido também ele vai ficar preto, né? Então aqui a gente tem líquido dentro do conduto auditivo interno, dentro da cóclea, dos canais semicirculares, né? E do lado de cá a gente vê que está mais preto. Então aqui é ar dentro do ouvido médio e as células da mastoide. Uma das coisas que a gente tem que aprender também, que vocês já podem ver aqui, é o quê? Supostamente a gente deve ter o que? Essas estruturas preenchidas por ar. Isso é a nossa fisiologia normal, isso é como mantém a nossa cabeça adequada, a nossa respiração, né? O nosso equilíbrio todo assim. Então a gente aprende, né, que aqui no ouvido médio você vai ter a trompa de Eustáquio que vai levar o ar até, né, ao ouvido médio aqui. Então a gente espera encontrar ar aqui. Se a gente olhar e tiver alguma coisa diferente, não tem o ar preto aqui dentro, está branco, né? Alguma anomalia está acontecendo, tá certo? Pode ser um líquido, pode ser um tumor, pode ser sangue, pode ser qualquer coisa, tá certo? Mas basicamente a gente tem que aprender a identificar assim, ó, tem alguma coisa anormal. A mesma coisa serve para a gente analisar os seios da face, tá certo? Então os seios maxilares devem estar cheios de ar, as paredes ósseas devem ser bem fininhas, bem bonitinhas, tá certo? Então é assim que a gente vai analisando, né? Tá? Muito bem. Aí, então, agora aqui, ó, o que a gente tem, né? A gente tem um corte de axial de tomografia com contraste endovenoso, né? E agora nós vamos identificar algumas estruturas aqui que são importantes da gente reconhecer. Lembra que eu falei lá, uma das coisas boas do crânio, né? É o quê? É que ele tem um encéfalo, né, dividido em duas partes que são exatamente simétricas, tá certo? Então nós teremos aqui na linha média uma foice do cérebro, né? Ela tem uma parte interrompida aqui, porque é onde está o corpo caloso, mas lá em cima ela é completa, bem direitinha aqui, ó, a gente vê toda ela separando aqui. Por cima da foice do cérebro, nós vamos ter, né, passando aqui por cima, os seios, né, o seio sagital, que vai confluir aqui embaixo com o seio sagital inferior, né, e vai formar os seios transversos, que a gente está vendo aqui, ó, tá certo? Ó, os seios transversos que a gente mencionou anteriormente, opa, aqui, ó, tá? E que vão então drenar nas veias jugulares, né? É normal a gente ter um seio maior do que o outro, né? Esse aqui é bem maior do que esse aqui, isso faz parte da nossa anatomia normal, tá? Bom, então vamos comparar desde lá de cima, da região supratentorial, né? O que nós devemos ter aqui? Uma coisa muito importante da gente reconhecer, que é o que? A chamada diferenciação córtico-medular, ou seja, a cortical
né, ela deve ser um pouco mais clara, né, do que a medular. A substância branca ela vai ser mais escura, tá certo? Essa diferenciação aqui é o que dá o nosso padrão de normalidade. Tá? Mesmo quando isso aqui começa a desaparecer, né, lembra lá que foi dito o sinal da silhueta, quando a doença do pulmão apaga o contorno lá do coração do lado direito, ou eventualmente até do lado esquerdo, né? Aqui é a mesma coisa. Se eu tiver algum edema, algum tumor, alguma doença nessa região, isso aqui vai ficar tudo da mesma cor, tá certo? A gente não vai conseguir diferenciar uma coisa da outra, tá? Outra coisa, né? Então nós falamos da foice, a foice separa os dois hemisférios cerebrais, essa distância daqui até aqui e daqui a aqui deve ser exatamente a mesma, deve ser simétrica. Se eu tiver um desvio, chamado desvio da linha média, né? Esse aqui deslocado para o lado de cá, alguma patologia está acontecendo. Ou você tem um aumento de pressão, um aumento de volume do lado de cá, um tumor, um hematoma, qualquer coisa que está empurrando o hemisfério cerebral para o lado de lá. Ou você teve uma perda tissular aqui, né? Foi um acidente, perdeu um encéfalo aqui, ou teve uma cirurgia, ou teve um AVC que destruiu parte do parênquima, então isso aqui vai ficar retraído, né? Esse lado vai se mover para cá. É a mesma ideia que a gente faz lá em relação ao tórax, né? Quando você tem um processo expansivo ou uma atelectasia, tá certo? O processo expansivo empurra, uma atelectasia retrai, tá? Bom, a próxima coisa que a gente vai analisar é o quê? São os ventrículos, né? Então a gente tem os ventrículos laterais, né? O terceiro ventrículo e o quarto ventrículo aqui embaixo, tá certo? Tá? Eles devem ser simétricos, né? Você tem um corno anterior, né? Toda essa região aqui, ó, o terceiro ventrículo aqui, deve ter uma simetria. O terceiro ventrículo deve estar na linha média, tá certo? Ele vai descer aqui pelo aqueduto, né? E vai drenar o líquido lá no quarto ventrículo, tá certo? Então a gente tem que ter essa simetria ventricular que a gente está vendo aqui. Tá? Bom, a próxima coisa que a gente pode analisar também é o quê? São as estruturas, né, aqui da parte mais profunda, as estruturas do parênquima cerebral. A gente tem os chamados núcleos da base, né? Tá certo? Vocês já viram, né? Então deve haver uma simetria deles também e uma diferenciação entre a substância branca e a substância cinzenta. Então aqui, ó, os núcleos da base, a cabeça do núcleo caudato, os núcleos endiformes, eles têm uma densidade, né, cortical, então eles vão estar com essa aparência mais branca. Enquanto que as cápsulas, né, a cápsula interna, a cápsula interna e a cápsula externa, elas têm a densidade da substância branca. Então, a gente tem que ver essas estruturas aqui, ó, dessa forma. Se tiver borrado isso aqui, se a gente não conseguir identificar, alguma patologia está acontecendo aqui nessa região. Tá? Bom, depois, quando a gente chega aqui, ó, mais para baixo, né, nós começamos a ver a ponte aqui, já estamos chegando na região, então, infratentorial, né, abaixo desse ponto aqui, o tentório mais ou menos se prende aqui assim, né, então a gente está na região infratentorial, a gente vai ter a ponte, o quarto ventrículo, e o cerebelo, um de cada lado aqui, simétrico, igualzinho a gente analisou lá em cima, né. Lembrando que aqui na frente da ponte, a gente tem essa estrutura vascular aqui, que é a artéria basilar, né. Bom, basicamente é isso que a gente tem que analisar na tomografia, tá certo? Tá? Vamos só mencionar um pouquinho aqui das órbitas, né, já que a gente falou dos seios da face, vamos falar um pouquinho das órbitas também, né? Na órbita é exatamente a mesma coisa, existe uma simetria do globo ocular, existe uma simetria da gordura dentro entre a musculatura, né, orbitária, né, chamada gordura retroconal, intraconal, né? E depois a gente tem aqui, ó, os nervos ópticos, um do lado de cá e outro do lado de cá. Tá certo? Essa é a morfologia. Temos algumas estruturas vasculares passando aqui por cima, né? A inserção na parte anterior dos globos da musculatura, né, extrínseca dos olhos, né? Aqui a gente tem o reto medial, o reto lateral. Quando a gente tem um exame específico, fica melhor para mencionar. Mas é só para a gente entender aqui um pouquinho do que é possível ver aqui, sempre buscando a mesma coisa. Eu vou repetir, busque simetria, né? Procura sempre olhar isso. Bom, então, na análise da tomografia computadorizada é bem fácil, né? A ressonância magnética, apesar dela aparecer
né, as estruturas, né, os tecidos com um sinal, com cores muito variadas, né, dependendo do tipo de sequência que a gente estiver usando, tá certo? Basicamente, a gente procura fazer a mesma análise que a gente fez na tomografia. A gente vai buscar simetria, né? As coisas devem ser iguais, e ao mesmo tempo eu vou identificar algumas estruturas, como elas vão mudar de cor, eu vou identificar algumas estruturas, tá certo? E que eu vou usar elas como padrão de intensidade de sinal, ou seja, se ela é branca ou mais preta, tá certo? Então eu sei aqui, por exemplo, que isso aqui é o globo ocular, tá certo? O globo ocular, a gente tem o quê? Tem água dentro dele, tá certo? Tá? Então, se eu tenho água dentro dele, eu vou procurar a cor da água semelhante ao que eu estou vendo aqui no globo ocular. Então, eu vou lá no ventrículo, né, ó, tá certo? Tá com o mesmo sinal, a mesma cor do globo ocular. É assim que deve ser, tá certo? Se eu tiver uma alteração de sinal, um pouco mais branco, alguma outra coisa, a gente vai começar a pensar que existe alguma doença relacionada dentro dessas estruturas, né? E aqui, ó, só lembrando, aquele plexo coroide que a gente via antes na tomografia, agora você vê ele aqui, ó, é bem mais extenso do que a gente estava vendo lá, né? Tá certo? Então, ter toda a extensão do plexo coroide, ó, a gente consegue ver até a região posterior, tá? Muito bem. Depois, então, eu já vi que o plexo coroide está aqui, o líquor ele vai estar com essa intensidade de sinal. Então, na convexidade, né, olha, os sulcos da convexidade, eles devem ter a mesma cor disso que está aqui. Tá certo? Então, se eu tiver um sinal diferente, né, se tiver mais branco aqui nessa região, eu posso dizer que tem alguma coisa diferente dentro do líquor, né? Se é sangue, o que é, não interessa, é só para a gente saber reconhecer as estruturas, tá? A mesma coisa que a gente falou, a diferença entre a substância e a substância branca e a substância cinzenta, aqui também se aplica, né? Então, tá vendo? A cabeça do núcleo caudato, a cápsula interna aqui, né? Os núcleos lentiformes aqui, a cortical, né? Mais branquinha, e a medular aqui, tá certo? Tá? Quando eu vou para a fossa posterior, a mesma coisa. Uma das coisas que vocês vão ver com o tempo e aprendendo é que aonde tem mobilidade, então assim, você tem um líquor aqui dentro, mas você tem estruturas vasculares que estão pulsando aqui dentro, tá certo? Então isso pode fazer uma alteração de sinal e às vezes simular alguma patologia. Isso a gente vai aprender com o tempo. Tá? Aí aqui a gente consegue ver, né, as duas carótidas, né, a artéria basilar aqui na frente, tá bom? Aí eu vou passar agora para um outro tipo de sequência, né? Olha essa que está aqui, tá? Então, ó, nessa sequência que está aqui, ó, é bastante feiosa, assim, né? Opa, deixa eu acertar aqui só um pouquinho, renonar por B, tá? Então, é uma sequência que ela não tem aquele padrão de anatomia bonito que a gente estava vendo ali. Essas são as sequências chamadas em difusão. Tá? Então, essas sequências elas são muito sensíveis ao padrão de mobilidade da água. Então, por exemplo, se a gente está buscando uma lesão isquêmica recente, né, um infarto recente, é muito mais fácil da gente identificar nesse tipo de sequência. Então, vocês vão ouvir falar em sequências de difusão, sequências de perfusão, tá vendo? Elas são sequências mais feiosas, elas são muito suscetíveis a artefatos aqui, ó, onde tem ar, onde qualquer outra coisa vai dar bastante artefato. E elas têm assim uma pouca resolução, tipo uma cintilografia, né? Mas elas têm uma sensibilidade bastante grande para alterações em relação à mobilidade da água, né? Isso é importante em algumas patologias que a gente vai aprender mais adiante, tá? Aqui é a mesma coisa, né? Então a gente vê, ó, tá certo? Mas sempre é aqui, né? Buscando simetria, buscando reconhecer que isso aqui é um núcleo lentiforme, então ele deve ser igual do lado de cá, se aqui a cápsula está aqui, deve ser igual aqui, não apenas a morfologia, como a intensidade de sinal também, né? Se é mais branco ou se é mais preto, tá? A ressonância, a gente tem várias sequências, como eu mencionei, né, e várias posições de corte. Você vai fazer sagital, axial, coronal, tudo são sequências separadas, diferente da tomografia, em que eu pego um exame ali e eu reconstruo aquele exame do jeito que eu quiser, sagital, coronal, eu posso mudar qualquer plano a partir de reconstruções. Na ressonância, eu tenho aqui, nesse caso, vários exames, várias sequências feitas com tamanho, com tempo, desculpa, que pode demorar de 1 minuto a 3, 4 minutos, né?
Então aqui a gente tem uma sequência T2, né, onde a água é branca, né, lembra que a gente falou, né? Então aqui ó, a água é branca, então a água dentro do ventrículo é branca, a água, né, o líquor na superfície cortical, né, nos sulcos da convexidade também vai ser branco. Dentro do quarto ventrículo aqui também vai ser branco. A mesma diferenciação córtico-medular se mantém aqui. Tá certo? E uma coisa também é que a ressonância ela é bastante sensível ao movimento, tá certo? Então vamos dizer, esse aqui é um exame que leva aproximadamente 2 minutos e meio. Se durante esse período a pessoa se mexe um pouco ou respira mais profundamente, a gente vai ter esses tipos de artefatos que a gente está vendo aqui, ó. São os chamados artefatos de movimentação, né? Tá? Muito bem. Aí aqui agora a gente tem uma sequência específica, né, para ver o que? As estruturas vasculares. Nesse caso aqui é uma angiorressonância venosa, né? Então a gente está vendo aqui ó, o seio sagital superior, né? De novo, se eu tenho um seio sagital superior, eu tenho um seio sagital inferior. Então ele está aqui, ó. Tá certo? Eles dois vão confluir aqui ó, nessa região exatamente, né, onde vai se inserir a tenda do cerebelo aqui, né? Olha aqui ó, o tentório, né? Tá certo? Isso aqui vai ser a confluência dos seios. A partir desse ponto, nós teremos os seios transversos, né? Olha aqui, ó, que serão essas estruturas que vão descendo aqui, ó, tá? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, até que ela vai chegar onde? Ó, vai descer e vai drenar na veia jugular aqui atrás, tá certo? Tá? Então, são sequências específicas para que a gente analise as estruturas venosas. Nós também temos os estudos arteriais, tá certo? Então, a gente pode fazer também um estudo arterial, que é a angiorressonância arterial. Nesse caso aqui, a gente tem uma angiorressonância venosa, né? Tá certo? Ó, aqui é a reconstrução tridimensional, a gente consegue ver bem bonitinho. Basicamente, o que a gente procura na angiorressonância venosa, né? A gente não vai procurar aneurisma aqui, não é comum a gente encontrar, é mais encontrado nas estruturas arteriais, né? Então aqui o que a gente vai ter mais comum vai ser o quê? Vai ser trombose, né? As tromboses de seio, o que vai acontecer? Em vez de eu ter esse padrão bem bonitinho que a gente está vendo aqui, ó, bem homogêneo, eu vou ter algumas falhas de enchimento, algumas áreas pretas, ou eventualmente até um seio totalmente trombosado que ele não vai aparecer. Tá certo? Então, se eu faço uma angiorressonância venosa e não vejo o seio venoso, tá certo? Ele está trombosado, alguma coisa está doente com ele, tá certo? Tá? Nesse outro aqui, ó, a gente tem agora o estudo da ângio arterial, né? Então, olha aqui, ó. A gente tem aqui ó, bem bonitinho, né, o polígono de Willis, né, a artéria cerebral anterior, a artéria comunicante anterior, a comunicante posterior, a cerebral média de um lado, cerebral média do outro, a comunicante posterior aqui, ó, cerebral posterior, indo lá para baixo, a gente vai encontrar a artéria vertebral, ó, uma de cada lado, que vai formar a artéria basilar aqui, ó, tá certo? Ó. Então, ó, isso aqui vai ser a artéria basilar, ó, bem aqui assim, opa. Aqui, ó, tá? Então a gente tem a artéria basilar aqui, e aqui a gente ainda consegue ver também um pouco dos seios, não tão bem quanto a gente via no estudo venoso, mas também dá para ver aqui. Mas o ideal aqui é que a gente tivesse apenas a parte arterial visível, né? Tá? Mas às vezes contamina um pouquinho, a gente tem os dois ao mesmo tempo. Então a gente pode reconstruir em planos diferentes, né, tá certo? Ó, você consegue ver bem a artéria cerebral média do lado de cá, a cerebral anterior, a comunicante anterior aqui, né, tá certo? Aí a gente consegue ver aqui, ó, o seio cavernoso aqui nessa região, né, do lado da célula turca, tá certo? Então, esse é o estudo arterial por ressonância magnética. A gente consegue ver bem as estruturas vasculares, se tiver um aneurisma, né? Lembrando que a gente vê bem na tomografia as calcificações, na ressonância, né? Por exemplo, isso aqui é osso, né? Tá certo? Então eu não vejo bem calcificação. Eventualmente, se eu tiver um aneurisma calcificado aqui, pode ser difícil de eu identificar. Tá certo? Tá? Mas em compensação, se tiver uma malformação arteriovenosa, se tiver ou qualquer outro tipo de alteração vascular, a gente consegue ver muito bem na ressonância magnética. Tá?
Então, meninos, essa aqui é a nossa parte de revisão, né, de lembrança, né, do que a gente pode estudar, né? Ah, só anotando aqui, ó, que legal aqui, ó, até nem tinha percebido, olha aqui, ó, esse paciente aqui, ó, só mostrando, esse é um seio normal, tá certo? Ó, isso aqui é ar, então isso aqui é ar dentro dele, então o seio maxilar aqui está normal. Do lado de cá, ó, tá tudo branco aqui, tem alguma coisa diferente aqui, ó, então ele tinha uma sinusite, né, com uma mucosa bastante espessa, né, onde tem edema, o contraste ele vai se impregnar, então a gente vê que tem bastante mucosa espessada, né, e dentro tem o que? Tem muco aqui dentro, ó, tá certo? Então isso aqui tudo é conteúdo dentro do seio maxilar, tá certo? Beleza? Então tá, aí agora a gente vai ter uma outra, né, eu vou separar, vai ter a aula onde a gente vai ter aquela aula padrão mesmo, mostrando algumas patologias, algumas coisas.